Bom dia, meus irmãos. Espero que Deus esteja usando, esses momentos aqui onde nós estamos refletindo em Mateus 6, a partir do versículo 25, desde segunda-feira, para edificar a sua vida, e trazer paz ao seu coração, assim como tem contribuído para o meu também. Hoje eu quero continuar, vendo aí pelo menos mais uma razão porque a gente não precisa andar ansioso, porque a gente não precisa ficar preocupado demais com a vida. E hoje nós vamos olhar os versículos 30 novamente e vamos até o 32 agora. Vamos juntos? Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Muito bem. Às vezes, nós nos pegamos criticando ou falando a respeito de uma pessoa ateia, uma pessoa que não crê em Deus, de um ateu. Como é que pode, como é que consegue? Ou às vezes até a questão da própria rebeldia que um ateu tem. Mas muitas vezes na prática a gente vive como um ateu. Nós vivemos como se Deus não existisse. É bem interessante o que esse texto aqui fala, o que é um pagão. Porque às vezes a gente, quando pensa num pagão, a gente imagina ele sacrificando os animais a ídolos, os altares. Mas veja, um pagão é alguém que se preocupa com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai se vestir. Parou para pensar nisso já? Por quê? Porque um pagão, ele pensa que a vida se resume no acumular bens. E a vida se resume em tentar manter, estabelecida a sua própria vida. E ele não tem consciência que tem um Deus que é responsável por essas coisas. Mas pode ser que de fato venha dúvidas nas nossas mentes. E se Deus não cuidar de mim? Crente também não sofre? E são perguntas pertinentes, fazem sentido, mas certamente não pega Deus de surpresa, nem os próprios escritores da Bíblia. Porque, por exemplo, o livro de Apocalipse mostra alguns mártires, num certo ponto ali da revelação. Paulo, ele fala que ele aprendeu a estar contente, e viver feliz tanto na tribulação, perseguição, fome, nudez, perigo e assim vai. Se tem uma coisa que Jesus falou que a gente iria ter, era aflições. Quando recebemos a salvação, não é um ticket, tipo um vale não sofrimento mais. Mas a gente ainda vai experimentar sofrimento e dor. E aí pode ser que você fique pensando, e aí, mas aí eu posso contar com Deus ou não? A primeira coisa que a gente precisa entender é que o contexto desse texto de Mateus 6, ele estava falando a respeito de acumular tesouros na terra e no céu, falando de pessoas que estavam servindo a Mamon, o Deus do dinheiro, em vez de seguirem a Deus. Mas isso aqui só vai ser parte da resposta. Uma coisa que chama bem a atenção é o finalzinho do versículo 32. Que fala assim, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Delas se refere ao quê? Basicamente é o que está sendo citado anteriormente. Comida, bebida, vestimenta. Deus sabe de todas as coisas que nós precisamos para sobreviver, para mantermos a nossa vida. Seja comida, bebida, roupa ou qualquer outra coisa que seja necessária para que você de fato esteja vivo e você possa cumprir o seu propósito de vida e poder glorificá-lo, viver para a glória dele. E veja, isso é baseado numa verdade teológica importante. Tá? Deus não é cego, Deus ele não dorme, ele não é limitado por outras preocupações. Tá? Deus ele está cuidando de você a todo instante. Ele está o tempo todo atento às suas necessidades e suprindo conforme a sua própria vontade. Isso pode ser às vezes algo muito simples, parece, eu sei disso, mas é algo extremamente profundo, porque Jesus está querendo dizer para a gente aqui em Mateus que a vida não se resume a viver,
né? A vida não se resume a você, o seu propósito principal de vida não é tentar manter a sua vida, né? Tentar estabelecer que sua vida continue, né? Mas a vida é muito mais do que simplesmente tentar não morrer, porque isso não cabe a nós. Deus tem os nossos dias contados. E aí o dia que Ele nos chamar, a gente não escapa. Nós estaremos diante dEle, né? Então, nós fomos colocados nesse mundo e com essa vida para uma razão muito maior do que a nossa própria vida, né? E isso a gente vai ver principalmente amanhã, né? Que é o versículo 33. E a gente deve, então, nos deixar, né? Nos permitirmos sermos consumidos, né? Pelo reino de Deus, né? E ter esses vislumbres, né? Do reino, da justiça de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, né? Clamando para que isso alcance, né? Sempre a nós, o nosso povo, né? E que nós possamos, então, diante disso, não se comportar como um pagão, mas, de fato, como um filho de Deus. E um filho de Deus, ele confia, né? Que Deus te abençoe no dia de hoje, né? E que você não se preocupe, né? Porque Deus está cuidando de você.